Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Quando Eu Mudo, Tudo Muda. E hoje nós falaremos sobre propósito de vida. Primeiramente, fique atento a todas as novidades e a outros episódios que a gente falou e conversou e tratou a respeito de Quando Eu Mudo, Tudo Muda. Isso se chama inteligência emocional, isso se chama espiritualidade, isso se chama negócios. Estou aqui com meu grande amigo Jaziel, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor Jackson, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que é um prazer, uma alegria, um privilégio poder estar aqui mais uma vez contribuindo, estando a serviço da vida. E dizer que você está muito bem com esse colete aí, viu? Obrigado, mestre. E também aqui conosco, meu grande irmão, parceiro, amigão, Anderson, que não é o Spider Silva. Anderson Meiser, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, tudo bem? Uma honra poder estar aqui, poder estar nessa mesa com muitas pessoas inteligentes, pessoal muito bom. E eu tenho certeza que nesse podcast vai sair conteúdos sensacionais, incríveis. E como um dia lá atrás, um podcast me deu insights e mudou muita coisa nos meus negócios, eu tenho certeza que nesse podcast vai mudar o seu negócio e a sua vida também. Perfeito. E como nós estamos falando de espiritualidade, inteligência emocional e negócios, nada mais importante de a gente começar o tema com uma pergunta. E a pergunta, ela liberta. Como, Jaziel, como que eu encontro o meu propósito de vida? Eu vou resumir porque a gente vai falar aqui um tempo, né? Vamos discorrer aqui vários aspectos do propósito de vida, mas eu quero simplificar dizendo que a única forma de você descobrir o seu propósito de vida é a ausência do medo. O medo é o maior inimigo do propósito de vida. Onde tem medo, tem abstinência e falta dessa certeza de quem eu sou. O medo é o maior inimigo do seu propósito. Então, quando nós aprendemos a lidar com o medo, porque o medo ele é positivo, no limite certo, porém o medo é um sequestrador do propósito, quando por algumas viabilidades impedem o indivíduo, o ser humano, de olhar para o lugar certo. Perfeito. Anderson, e no seu ponto de vista? Bom, no meu ponto de vista, o propósito, eu gosto muito de me espelhar no Mestre Jesus. O Mestre Jesus, ele veio à Terra a um propósito, sabe? E às vezes a gente está vivendo o meio. Eu tive um atendimento com o Mestre Jaziel e ele falou, cara, o que você está vivendo não é o teu propósito, é o meio para alcançar o seu propósito. E às vezes as pessoas estão vivendo nesse meio e acham que é o propósito. Jesus, ele veio, ele curou, ele trouxe salvação, ele trouxe milagre. Jesus, ele trouxe muita coisa, mas ele morreu na cruz. Só que o propósito dele era o quê? Era redimir a humanidade, trazer redenção para a humanidade. Então, eu aprendo muito com Jesus. Eu tenho um negócio, tenho uma família, tenho trabalho na igreja. E tudo isso faz com que é um meio para alcançar o meu propósito. Então, eu vejo que a gente não pode confundir o meio com o fim. O fim, ele vai te levar para o meio. Só que às vezes, como o mestre falou, o medo, ele faz com que a gente pare no meio e não alcance o fim, que é realmente o nosso propósito de vida. E é isso que a gente vai tentar desmistificar nesse podcast. E para você, Jackson, estendendo a pergunta para você que está nos interpelando aqui, para você, o que é interessante dentro do propósito, cara? O que é o propósito para você? Perfeito. Eu vou pegar o blend de vocês, tanto a parte do medo, como a parte do meio, né? Medo e meio, e essa jornada, e entender que todo o propósito tem a ver com pessoas, envolve pessoas. Nós estamos numa era da tecnologia, e cada vez mais essa tecnologia tem facilitado a nossa vida. E facilitado em todos os sentidos, ao ponto de substituir pessoas para algumas atividades operacionais. Então, o propósito dentro daquilo que eu acredito, ele tem que existir pessoas. É necessária a coexistência das pessoas. E aí sim, esse propósito tem que trazer dentro dessa coexistência 3 princípios basilares, que são
basicamente aquilo que tu falou, Anderson, é aquilo que tu falou, Jaziel. Que primeiro é a questão das pessoas, segundo a questão do processo e terceiro a questão da transformação. Mas tudo isso tem a ver comigo mesmo. Então eu tô num processo para que o meu propósito seja manifestado. E eu lembro muito na questão do Egito. E hoje de manhã eu estava fazendo um devocional e olha que interessante. Eu estava observando por que somente 2 pessoas entraram na Terra Prometida. E segundo alguns teólogos, e o mestre Jaziel está aqui, ele pode até nos definir isso, haviam mais de 600 mil pessoas. E aí pensando em família, filhos, então vamos colocar em uma comunidade de quase 2 milhões de pessoas, isso não tem registro, mas havia uma grande nação. E somente 2 pessoas dessas grandes nações entraram na Terra Prometida. Dos que saíram do Egito. Dos que saíram do Egito, perfeito. Por quê? Porque eles entenderam o propósito, que eles eram escravos no Egito e estavam saindo para uma terra nova. Mas ainda o Egito estava neles. E muitas vezes eles remetiam para o passado, ou seja, eles olhavam através do medo, eles olhavam através da jornada, do processo, e entendia que, olha, talvez o meu propósito de sair do Egito seja maior, a dor e o medo, do que estar nessa terra prometida. Então eu prefiro retornar e regressar à cidade do Egito. E por essa falta de fé, essa falta de convicção, essa falta de jornada, de metas e objetivos, faz do que eu e milhares de pessoas param no tempo. Quantas e quantas pessoas iniciaram uma faculdade e pararam? Quantas e quantas pessoas iniciaram um livro e desistiram? Quantas e quantas pessoas iniciaram uma carreira e pararam? E aí o que eu vejo a partir disso? E aqui fica um alerta. Eu vejo que passa-se o tempo, as pessoas não fizeram aquilo que era para fazer no seu tempo correto e elas querem antecipar o tempo de uma forma a acelerar esse processo. Ou seja, eu tinha lá atrás que fazer N situações, não fiz, já estou com uma certa idade, preciso acelerar esse processo e aí eu começo a tomar decisões erradas. Aí eu venho em busca de dinheiro, venho em busca de conforto, venho em busca de bens materiais e aí eu começo a fazer algo que não é correto. E aí eu começo a surgir dentro do meu princípio e dentro do meu preceito um conflito, um caos. Então, aproveitando essas duas palavras, essas duas semânticas entre medo, né, e meio, eu coloco também essa questão de pessoas. E entender o seu tempo, entender o momento da fricção, o momento que Deus te chama. Esse é o momento, quando Deus te levanta e te chama. Ali é para tu se levantar. Excelente, excelente. Posso pegar um gancho daí? Claro. Posso pegar Porque às vezes não entende como Deus nos chama. Olha só, como eu sei que Deus está me chamando? Deus chama de 2 formas. Ou você entende no seu coração e vai e faz, certo? Isso precisa ter sensibilidade de coração. Ou você está fazendo a coisa errada, você não está no centro da vontade de Deus e Deus dá uma apertada. O que é dar uma apertada? Ele te deixar no deserto. Ele te coloca lá no deserto. Porque às vezes você está passando por uma situação difícil e você não está entendendo por que essa situação difícil está acontecendo. Você não está entendendo por que aquele BO está acontecendo. Se você entende que tudo é permissão de Deus e tudo é vontade de Deus, e a gente acaba não entendendo por que está acontecendo isso com a gente, por que essa situação ruim, por que esse problema? Porque Deus está te levando para aquilo que Ele quer. Ele está te levando para o centro da vontade, Ele está te levando para você viver o propósito. E esse momento de deserto é só uma preparação para quando você chegar na Terra Prometida, você entender, uau, Deus me trouxe aqui para cumprir e cuidar daquilo que Ele quer que eu faça. E como vocês falaram, tem a ver com pessoas. Jesus, ele veio ao mundo, ele liderou 12, depois tinha os 72, depois tinha a multidão. Ele foi um grande líder, ele foi um grande mestre, ele foi um filho, ele foi uma grande pessoa aqui, só que tudo que ele fazia tinha a ver com pessoas. E ele morreu na cruz por causa de pessoas. Ele deu a redenção
por causa de pessoas, por causa de mim e de você. Então, o meu e o seu propósito, ele está diretamente ligado à vida de pessoas. Não tem a ver comigo, mas sim com os outros. Eu sempre gosto de uma frase muito legal que diz assim, ó, primeiro ele faz em mim, para mim e depois através de mim. Então, é isso que você precisa ficar ligado. É justamente, e a sua profissão e os negócios, eles têm tudo a ver com o seu propósito. O grande desafio das pessoas que começam um curso superior ou técnico e desistem no processo do curso, isso ocorre justamente por essa dificuldade de saber o seu propósito. Pessoas que abrem em um segmento a empresa e depois não têm certeza se é aquilo que realmente queria fazer. Isso tem tudo a ver com propósito. Por quê? Assim como nos relacionamentos, assim como no empreendimento, o propósito vai exigir de você e de mim riscos. Para você cumprir o seu propósito, não existe certeza. É impossível. A maioria das pessoas que não conhecem o seu propósito estão buscando segurança. Você vai no setor público e o índice de serviços que são prestados de forma inadequada é gigantesco. Por quê? Porque boa parte, não são todos, mas boa parte das pessoas que trabalham ali estão buscando segurança. E você vai perceber, vocês vão perceber, que as pessoas que são fissuradas por segurança não sabem quem são e não sabem para onde estão indo. Porque é impossível você descobrir o seu propósito ou cumprir o seu propósito buscando segurança. Por isso que Jesus, ele deixa muito claro o caminho do propósito. Ele diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você cita o povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, e Deus prometeu há mais de 400 anos para Abraão, para Isaac, para Jacó, que ia dar uma terra para o povo que mana leite e mel. Porém, quando Moisés manda os 12 espias, apenas dois entenderam a linguagem do propósito. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Qual que era o propósito? O propósito era chegar, tomar posse de uma terra que mana leite e mel. Porém, quando eles percebem que não há segurança e certezas, 80% do grupo desanima. Por quê? Vamos voltar para o Egito. O desejo de voltar para o Egito era o desejo de segurança, mesmo sendo lugar hostil de escravidão. Então, tem muitas pessoas que estão trabalhando naquilo que não gostam, estão se relacionando com pessoas que não amam, simplesmente pela segurança. E é aí que perdemos o nosso propósito. Daí para frente, você não sabe mais quem você é. Daí para frente, você perde todo o rumo da terra que mana leite e mel. Você pode até entrar numa terra, mas nessa terra que você vai entrar, você vai ser escravo. Você vai ser objeto do propósito alheio. Quando Deus ele mostra a terra, eles veem gigantes. Aí a grande questão e a grande incógnita é: se Deus nos entregou uma terra que mana leite e mel, por que ele não tira os gigantes? Porque se Deus falou que ia dar a terra, então Deus deveria já matar todo mundo. Deus disse, não, eu já dei a terra para vocês, mas eu preciso de entrega, de disponibilidade, de ousadia e de coragem. Pode ir, porque é onde vocês pisarem a planta do vosso pé, eu tenho dado. Porém, essa ação, ela é ativa. Então,
eu consigo cumprir o meu propósito quando eu entro nesse equilíbrio de céu e terra, espiritualidade e inteligência emocional. Uau. Eu É preciso da unção, do poder, da presença do Espírito Santo e da natureza do Cristo no meu coração, mas eu preciso de conhecimento técnico, cognição, tomada de decisão para cumprir o meu propósito. E isso vai exigir o quê? Ausência de certezas. Deus deu a terra, mas e qual que é a certeza? Não tem certeza. Que é o viver pela fé. Justamente. Que é o viver pela fé. Por isso que a salvação que o Evangelho prega exige fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário de que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, mesmo sem vê-lo, e que é galardoador dos que o buscam. Então veja que o galardão, que a recompensa, depende de um olhar invisível para algo que não existe fisicamente. Aí Hebreus 11 diz o seguinte, o conceito de fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. O que é isso? Propósito. Então, se eu quiser descobrir o meu propósito, eu preciso aprender e estudar sobre medo e fé. Porque o oposto do medo não é segurança. O oposto do medo é fé. Perfeito. Muito bom. Interessante, eu vou aproveitar ali a deixa e trazer a questão da proposta e do propósito. E tu falou uma coisa muito certa, eu vou trazer uma situação que eu tive essa semana. Eu tive algumas reuniões essa semana em cunho técnico e duas delas me chamaram muita atenção, da questão do propósito e da proposta. E o grande medo é estar aqui, porque as pessoas elas entendem, então meu propósito está envolvendo pessoas, então logo eu vou ser pastor, vou ser missionário, eu já vou estar dentro da obra. O meu propósito é ajudar pessoas, logo eu vou empreender. E às vezes tu tá empreendendo e o teu propósito está dentro da igreja. E às vezes tu tá pregando e o teu propósito está empreender. E é tão forte isso, tão forte que eu tive a conversa com duas pessoas. E uma delas, na conversa como nós aqui. E essa pessoa começou a falar, comentar. E aí ela falou da questão da experiência dela com Deus, da experiência com missões e etc. Quando ela foi para uma certa região e conversando, e tu viu brilhar, tu viu vibrar a voz dela. E tu entendia que aquilo ali fazia parte. Aí depois ela falou assim, não, mas hoje eu trabalho nessa profissão. E eu declinei meus cursos, a minha vida, eu faço curso agora, estou fazendo uma especialização em EAD, tal. E parece que a voz dela teve um luto, morreu. Só que ela falou o seguinte, eu não posso parar, porque se eu parar, a minha esposa falou o seguinte, para com as obras, para com o que você está fazendo, porque isso está destruindo a minha família. Aí eu percebo que as pessoas que identificaram um propósito, entenderam o seu propósito, elas não podem fazer de qualquer jeito. Elas não podem simplesmente irem. Deus trabalha com estratégia, planejamento, e aquilo que você fala de transição de carreira, eu falo de manifestação do teu propósito. Então, uma estava totalmente aquém do propósito e aceitou a proposta. Pelo medo, pela dificuldade, etc. A outra estava dentro do propósito, tu via isso, mas ela estava trocando o propósito pela proposta. Porque ela entendeu que ela precisava, mais uma vez, o medo, que as coisas não estavam acontecendo na vida dela, que estava sendo muito difícil o que ela estava passando e estava demorando as coisas que ela um dia almejou. E tem um vídeo que viralizou na internet, principalmente no Instagram, nesses últimos 3 meses, que é um juiz americano, Franklin, que ele é, se eu não me engano, é de Ohio ou Illinois. E nesse vídeo, ele mostra, ele é um juiz que já tem o seu ofício, o seu sacerdócio dentro da estrutura
da magistratura há mais de 40 anos. E desde o início até o fim, ele falou o seguinte, e isso a gente vai vendo nas internets, e graças a Deus que a internet trouxe essas ferramentas e conseguiram aprofundar o conhecimento e trazer aquela pessoa que estava no abismo para a superfície entender o seu propósito. Então, no vídeo, esse juiz está manifestando uma decisão e ele olha para essa pessoa e ele começa a entender em 3 aspectos que nós, advogados, nós juristas, entendemos. Primeiro, a pessoa. Segundo, a lei. Terceiro, a justiça. Então, nessa pirâmide, e Sobral Pinto, o grande jurista, fala o seguinte, defenderei a lei e a justiça a qualquer preço. Contudo, se a lei se confrontar com a justiça, prevaleça a justiça. E esse juiz entendeu esse princípio e aplicava-se a justiça, porque acima da lei, a justiça ainda vem para chancelar e trazer o equilíbrio. A justiça, ela é a manifestação da sua vontade através das leis. E as leis, quando ela começa a criar um corpo, ela pode chocar e entrar em rota de colisão com a justiça. Ele entendeu o propósito dele e durante 40 anos ele foi um dos melhores juízes que já ocorreu naquele estado e talvez até naquele país. E ele hoje ele é condecorado e relembrado sobre a sua justiça, sobre o meio e o modo de aplicar a justiça. E nós observamos que nesses últimos 2 anos, vamos colocar da pandemia para cá, muitos juízes deixaram a sua carreira, fizeram a famosa migração ou transição, que manifestaram o seu propósito e abandonaram. Juízes federais que ganham lá 30, 35 mil e foram para a advocacia. O Almir é um deles, o Eric Navarro é outro, juiz federal de 19, 20 anos, estão hoje dentro da advocacia. E muitos advogados, eu tenho uma colega, uma amigona, que era advogada, a doutora Yasmin. Depois ela entendeu que o propósito dela não era advogar, passou num concurso, virou analista do TJ e hoje ela é juíza federal. Ela passou em primeiro lugar na magistratura em juíza federal. Primeiro lugar e terceiro lugar na justiça comum, como juiz na justiça. Ela pôde escolher qual área, qual órgão ela pode assumir, tomar posse, ou na justiça federal ou na justiça comum. Porque ela estudou muito também, mas ela entendeu o propósito. E todo propósito tem um processo. O próprio Sérgio Moro, acho, né? Mas o Sérgio Moro foi uma outra situação, né? Eu vou colocar isso. Uhum. Nós estamos falando de propósito. Então, entender esse propósito e passar por esse processo, ele é importantíssimo. É importantíssimo. E pessoas que estavam com a sua proposta garantida e recebendo altos valores, entenderam o meu propósito e entenderam essa manifestação e não perderam aquilo que já estava acontecendo financeiramente com eles. Pelo contrário, são mais felizes, têm mais energia para entregar. Então, primeiro, pessoal, o que eu passo para vocês é isso. Entenda o seu propósito, mas existe um processo e uma jornada. E entender esse processo e jornada faz todo sentido para você chegar até lá. Como nós conversamos agora, ter uma visão daquilo que você quer e daquilo que você almeja é importantíssimo. É importantíssimo em toda a área. Não precisa acelerar, é só não parar. Perfeito. É só não parar. Eu quero fazer uma colocação para vocês. E essas pessoas, e aí eu faço uma indagação, essas pessoas que estão no propósito, mas não conseguem romper, elas estão no propósito e não conseguem romper. O que elas têm que fazer para que elas rompem? Isso tanto na parte ministerial, mas na parte de negócio e até mesmo de família. Muito bom. Eu tenho aqui uma história, que é a minha história, e também, por exemplo, a gente acabou de falar agora do macro, que, ok, propósito tem a ver com pessoas. Fechou? Né? Vamos aprofundar um pouco mais. Como o mestre Jacques falou aqui sobre a proposta, porque todos nós nascemos com um talento específico. E como é difícil, às vezes, a gente descobrir esse talento? Nós nos interiorizar e ver, cara, eu sou bom nisso. Porque às vezes eu sou tão bom que para mim é comum. É comum vir aqui falar.
para mim é fácil, mas para quem não nasceu com esse talento, já tem dificuldade. Meu Deus, uma câmera, já se esconde, já não gosta de microfone. Então, esse não é o talento dela, é um talento que eu nasci com isso. E esse talento se desenvolve. Quando eu tinha uns 9 anos, 8, 9 anos, eu sonhava com o jornalismo. Eu via o Jornal Nacional e eu queria ser igual o William Bonner lá dar boa noite para as pessoas. Falar boa noite. E, cara, eu sonhava comunicar, eu sonhava em transmitir algo para as pessoas. Eu falei, cara, eu vou ser jornalista. E quando, uns 12 anos, eu fui fazer um teste vocacional na Univale e eu me inscrevi no jornalismo. Falei, cara, eu vou ser jornalista, eu quero comunicar, eu gosto disso, eu sou um comunicador. Quando eu tinha trabalho de escola, eu falei, não, fazem aí que eu apresento. Eu dava uma lida, ia lá na frente da sala, apresentava para todo mundo. Falei, cara, eu gosto disso, eu vou ser comunicador. Aí fui lá ver o jornalismo e eu vi que tinha que ler muito. E eu tinha dificuldade para ler. Eu tinha muita dificuldade para ler. Quando eu estava aprendendo a ler, 6, 7 anos, eu não conseguia ler. Tinha um amigo meu, Otávio, ficava atrás de mim, ele lia baixinho e eu repetia aquilo que ele lia. Porque eu tinha dificuldade para ler as linhas. O meu olho, ele treme, aí eu fui descobrir agora, faz uns 3 anos, que o meu olho, ele treme, e eu pulo de linha, eu confundo letra, e eu tenho muito essa dificuldade. E aí, quando eu, às vezes, vou pregar, tô lá na igreja, vou ler o texto bíblico, e as letras pequenininhas, eu vou ler, eu fico gaguejando, e às vezes me perco quando vou ler um texto muito grande, e, cara, isso é feio, né? Porque, pô, você tem que ler bem ali na frente de todo mundo. Imagina, tem 300 pessoas te olhando e você ali lendo igual uma criança de 3 anos, 5 anos, está começando a ler. E um dia eu parei no meio da leitura e falei assim, sabe por que eu leio assim? Porque eu tenho um problema na visão. Mas isso é para tirar todo o perfeccionismo da minha vida. Porque o único perfeito aqui é Deus. E se você não está fazendo o que está fazendo por causa de perfeccionismo, você está no lugar errado. Perfeito é só Deus. Tem pessoas aqui que lê muito melhor que eu, fala muito melhor que eu. Por que não estão aqui pregando? Porque você está esperando a hora certa, o momento certo, ser perfeito, para aí sim poder vir aqui ler e fazer uma pregação, uma palavra. Então, para quebrar todo o perfeccionismo. Eu não lancei meu livro ainda, né? A gente estava comentando. Eu lancei meu livro ainda porque não está perfeito. Cara, faz do jeito que dá. Porque o perfeccionismo, ele não vai te deixar alcançar o seu propósito. E voltando na história do jornalismo, eu entendi que ser um jornalista tinha que ler demais, porque eu precisava ler para compilar aquilo e trazer a notícia. E falei, então tá, então esquece isso, não fiz faculdade nenhuma. Só que eu fui ser garçom. E o garçom, ele é um baita comunicador. Ele precisa estar se comunicando, ele conversa, ele passa o cardápio, ele dá sugestão, ele atende, ele é simpático, ele resolve problema. E isso é um bom garçom, né? E eu aprendi demais com isso. Foi uma escola. E eu entendi que o meu propósito é comunicar. E como foi difícil isso? E esse talento eu nasci com ele. E você que está nos assistindo agora, você nasceu com um talento específico. Aí eu te pergunto, é melhor alguém que comunica bem ou alguém que não se comunica bem? O que é melhor para você? O que você acha que é? Não, Anderson, alguém que fala bem. Não, você está errado. Depende aonde ela está. Eu vou te perguntar, fazer uma outra pergunta. Quem que ganha uma luta? Um jacaré ou o urso? O jacaré e o urso vai brigar. Eles arrumaram uma confusão lá, um comeu a carne do outro, eles vão brigar. Quem que ganha a luta? Depende aonde vai ser a luta. Se a luta for dentro da água, o jacaré puxa o urso para baixo, afoga o urso, ganha a luta. Se a luta for na terra, quem ganha a luta é o urso. Ele pega o jacaré, e já era pro jacaré. O jacaré não consegue correr, o urso detona o jacaré. Então, depende aonde você está inserido. Se você é uma pessoa comunicadora, que se comunica, entenda que seu propósito é comunicar. Se você é uma pessoa mais introvertida, entenda que seu propósito não é comunicação. É uma outra área de um escritório, é ser tão bom quanto um comunicador. E afunilando um pouco mais sobre o propósito e continuando a pergunta que você indagou, né, a gente. É isso aí. Perfeito. Qual que era a pergunta? É bem simples. Como é que eu rompo? Como eu vou romper na questão do meu propósito? Eu estou parado, estacionado. O que eu faço para romper? Então, eu sou especialista no desenvolvimento mental, né? E não tem como responder essa pergunta sem trabalhar esse contexto mais subjetivo da vida, né? Que é o inconsciente, né?
o inconsciente. Então, o que impede de que eu entenda o meu propósito, eu vou usar aqui o exemplo que o Anderson estava utilizando, né, da comunicação. Então, eu sou um bom comunicador, mas eu vou comunicar em que área? Eu vou comunicar política, eu vou comunicar saúde, eu vou comunicar o quê? Né? É muito amplo. Né? E aí entra algo que é de suma importância, que é o relacionamento com Deus. Porque é de Deus que vêm as diretrizes específicas do que você tem que fazer. É triste porque a religiosidade, e não a religião, porque a religião é o religare, né? Mas a religiosidade rouba das pessoas esse olhar de relacionamento com Cristo, trazendo um peso. Por quê? Porque às vezes eu, como líder, eu acredito que o meu propósito e as formas como eu me relaciono com Deus devem ser as mesmas que você. Porque Deus ele fala com cada um e comunica o propósito de cada um. Perfeito. De forma diversificada. Então é muito desafiador se eu não tiver um relacionamento com Deus. Mesmo aqueles que têm um relacionamento com Deus têm dificuldade de se lançar ao propósito por causa do medo. Agora imagine você, doutor, você está há anos na área jurídica, já tem uma quantidade de cliente estável, você conquistou ao longo dos anos, escreveu livro, sabe muito bem manusear as ferramentas jurídicas, fez pós-graduação, investiu valor e de repente Deus fala para você, você vai dirigir uma igreja. Se você não tiver uma relação com o Espírito Santo profunda, você não vai cumprir o propósito de Deus. Por que você não vai cumprir? Porque vai vir a insegurança e a incerteza. Cara, eu sei o que eu faço. Eu conheço os meus clientes, já sei o caminho para desenvolver as minhas habilidades. Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado. Então, aqui eu estou seguro. E você vai entender uma coisa. Deus sempre vai te tirar da segurança se você estiver fora do seu propósito. Sempre. Deus chega para os discípulos e Pedro tinha uma empresa de pesca junto com seu irmão. E Jesus chega para Pedro e diz, abandona tudo e segue-me. E aí? Chega para Mateus que, para assumir um cargo público hoje já é desafiador. Imagina 2000 anos atrás, um cara que, pela chancela do Império Romano, exerce um cargo importantíssimo no Império, que era o Mateus. E Jesus diz, deixa tudo que você conquistou e segue-me. Só que Jesus fala o seguinte, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, né? Cada animal tem o seu habitat seguro, porém eu não tenho segurança. Foi o que Jesus deixou muito claro. E aí? Esse é o grande desafio, eu estou respondendo a sua pergunta, que tem dentro do nosso coração, no meu, no seu. É desafiador para mim. Eu sei qual que é o meu propósito. Cara, mas eu estudei tanto para algo que eu sou tão bom que aí acontece o que você falou, Anderson. Deus precisa te levar para o deserto e te fechar. Então escute aqui, você que está nos ouvindo. Talvez as coisas não acontecem para você como deveria acontecer, mesmo você tendo uma habilidade incrível. Justamente porque Deus quer que você deixe tudo. Enquanto você não abrir mão daquilo que te deixa seguro, porque a sua confiança ela está
naquilo que você estudou, naquilo que você conhece e não naquele que te criou. É esse grande embate entre o ser humano e Deus. Deus diz assim: você acredita na sua habilidade? Você acredita no seu conhecimento? Mais do que em mim? Aí Deus falou: então eu vou colocar em cash isso aqui. Deixa tudo e me segue. Ah, Deus, eu não vou deixar. Você não vai cumprir, você está fora do propósito. E a Bíblia diz em Romanos 12, né? 8 e 28, que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. O que é amar a Deus? É a lei que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então ele diz o seguinte: tudo contribui para o bem, mesmo as coisas, as dificuldades, daquele que ama a Deus e que foi chamado segundo o seu propósito, e não aquilo que eu achei que era seguro para mim. Uhum. Então Deus, ele sempre vai te deixar na insegurança. Quando Deus ele leva o povo para o deserto, era para eles ficarem uma média de 3 meses, eles ficaram 40 anos. Por quê? Pela dificuldade de entrega. E tem pessoas que estão há 40, 30, 20 anos andando em círculos, sem alcançar o ápice do seu objetivo, justamente porque não quer entregar. Não quer se entregar completamente, se entrega 80%, 30%, 40%, e quando as coisas estão difíceis, eles voltam, como o povo queria voltar para o Egito, eles voltam para a sua segurança. E aí o seu propósito, ele é delimitado. Então, por que Deus envia o maná no deserto? E o maná era assim, o maná você tinha que pegar no final da tarde, certo? No final da tarde, e não era para você acumular. Você não poderia acumular o maná. O maná é para hoje, você pegou para hoje, amanhã de manhã tem mais. Tá, mas quem me garante que amanhã tem mais? Não tem garantias. Só tem garantia se você estiver dentro do propósito, porque tudo contribui. Perfeito. Alguns foram guardar o maná, apodrecia. Apodrecia. Pegava bicho. Então, o modus operandi de Deus continua o mesmo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde? Para o céu. Tá, mas como que é? No processo, na jornada, eu vou te ensinando. Então, Deus sempre vai fazer, quando Deus quer fazer alguma coisa grande na nossa vida, Ele vai pedir que nós percamos tudo aquilo que nos segura, que nos dá segurança. Por isso que é difícil ser cristão. É difícil. Deus chega para Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Peraí, cadê o mapa? Cadê o Waze? Cadê? Não tem mapa. Sai da tua terra que eu vou te mostrar no processo, na jornada. Eu não vou te mostrar antes, eu não vou te dar a maquete, eu não vou te dar o mapeamento de onde você vai. Por isso que a maioria das pessoas, se você perguntar hoje, diz assim: qual que é o teu propósito de vida? Sabe o que elas vão te responder? Não sei. O que você veio fazer nesse mundo? Não sei. Por quê? Porque nós temos uma cultura de materialismo. Eu preciso ver para crer. E na linguagem do propósito, não é ver para crer, é crer para ver. Esse que é o grande desafio. Por isso que poucos cumprem o seu propósito, porque poucos têm coragem, Anderson, de empreender. Porque empreender é diferente de ter um emprego, um CLT. Porque na CLT você tem certeza que no final do mês, mesmo que teu patrão não te pague, você chama o Dr. Jackson, né, e os advogados associados e vai resolver isso para você. Mas o que te faz amar a sexta e odiar a segunda é que você está fora do seu propósito. E por segurança você está empregado. Entendeu? Então eu só consigo realmente desenvolver o meu propósito quando eu estiver disposto a abrir mão de tudo. Então o empreendedor, ele não sabe se ele vai ter dinheiro para pagar aos funcionários no final do mês. Isso é fé
Posso fazer uma contribuição? Claro. Cara, tá queimando muito o meu coração essa mensagem de Pedro e Jesus. Cara, tava tempestade, o pau pegando, vento e onda, e o barco que os discípulos estavam, né, quase indo pro fundo. De repente eles veem Jesus e Pedro, ele vai e ele sai, ele é o único que sai do barco. Ele abandona a segurança, cara. Ele abandona o conforto. Ele abandona a CLT. Ele não quer saber se ele vai ter seguro de vida, se ele se afundar e morrer afogado. Ele não quer saber. Ele não quer saber do vento, ele não quer saber das ondas. Imagina, se o barco estava quase afundando. Imagina Pedro andando sobre as águas. Não ia afundar? Ele largou todo o medo e foi. É o que o mestre está falando. Eu larguei toda a segurança, todo onde o meu pé está firme, e eu vou andar num lugar inseguro, num andar nebuloso, onde eu não tenho certeza se eu vou flutuar ou se eu vou afundar. Mas eu vou andar porque eu confiei na palavra de Deus. Pedro só andou sobre as águas porque Jesus falou assim, ó, vem. Se ele simplesmente tivesse pulado do barco e ido de encontro a Jesus, ele teria afundado. Porque ele não teve uma palavra para ir. Ele andou sobre a palavra de Deus. Ele falou assim, ó, mestre, deixa eu ir contigo. Jesus falou o quê? Vem. Então ele andou sobre a palavra de Deus. E o que fez ele afundar? Quando ele se distraiu. O medo. Você entendeu? Quando ele teve medo. Mas eu vou terminar esse parênteses falando o quê? Cara, sai da segurança. Dentro da palavra de Deus. Não vai se aventurar igual um maluco que você vai quebrar e vai se afundar e vai morrer. Você tem que ir dentro daquilo que Deus está falando para você, sai da segurança, põe o pé na água, e se no meio do percurso você se distrair, tiver medo, saiba, se Deus te deu a palavra, ele vai estar lá com as mãos estendidas para te puxar e te levar de volta para um lugar seguro. Você, é aquilo que Romanos 8:28 fala. Se você descobrir o seu propósito, aí você pode correr risco. Não adianta você querer descer do barco se você não foi chamado para ser discípulo, apóstolo. Um exemplo, utilizando o exemplo do Pedro. Agora, se você descobriu, por exemplo, você descobriu que você é muito bom na comunicação. Ok, eu sou muito bom, eu nasci para me comunicar. Então eu já tenho aqui um filtro gigantesco. Perfeito. Eu vou focar na comunicação. A partir deste filtro, eu consulto o Espírito Santo, que está dentro de todos nós. O Espírito Santo só está dentro de quem é evangélico? Se você abrir a Bíblia em João 14:17, Jesus diz assim: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um outro Consolador, que no grego é paracleto, que é companheiro, aquele que ajuda. Ele diz assim, ó, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós conheceis, porque ele está convosco e estará em vós. Então essa voz do Espírito dentro de nós, ela é desenvolvida a partir da consciência, que o mundo não conhece, porque o mundo não tem percepção que ele é e que ele existe, que ele é uma pessoa. Porque o que é aceitar a Cristo? Aceitar a Cristo nada mais é do que aderir à filosofia pregada por Cristo. E se eu não for em nenhuma igreja, mas eu aderir à filosofia de Cristo, o que vai acontecer comigo? Se eu tiver consciência de que eu sou um templo em que o Espírito Santo se move em mim, o que vai acontecer comigo? Inevitavelmente eu vou entrar numa comunidade, porque o próprio Espírito vai me levar para lá. E não necessariamente o contrário. Claro que eu sou a favor da reunião cristã, sempre sou a favor da reunião cristã, porque ali a gente se alimenta e se retroalimenta, né? Porque você está junto de pessoas que pensam igual, que comungam da mesma fé. Porém, o segredo aqui de Jesus é, quando a mulher perguntou para ele, onde que a gente tem que adorar? No Monte Gerizim ou no Monte Sinai? Aí Jesus diz assim, inocente, não sabe de nada. Nem aqui, nem ali, os verdadeiros adoradores
Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Existe uma verdade espiritual que vincula todas as coisas. E a existência de templos ocorreram justamente por essa consciência, porque não existia templos. Não existia. Uma coisa chama a outra. Então o propósito ele só explode dentro de nós quando nós nos unimos a Cristo, a partir daquilo que ele ensina, daquilo que ele traz, porque tudo o que Jesus traz é o que Deus estabeleceu para que o homem viva em sua essência. Jesus disse assim, eu não falo aquilo que eu quero, eu só falo o que o Pai mandou avisar. E o Pai mandou dizer o seguinte, que tudo que foi bagunçado lá no Éden tem possibilidade de construir agora. Como? Aí entra o que Jesus falou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Quando ele fala do interior, nós temos alguns centros energéticos. E um deles chama-se plexo solar, que fica aqui. O plexo solar tem a ver com a força. E é do plexo solar que o espírito se manifesta, porque o espírito é o fogo. E o plexo solar, o símbolo é o fogo, é o sol, é quente. É daqui que o espírito se manifesta. É daqui. Por isso que ele diz, rios de água viva fluirão do seu ventre ou do seu interior. Porque é desse centro energético que o espírito se expande. Ele se expande para cima, ativando a espiritualidade, e se expande para baixo, ativando a nossa humanidade. Porque o espírito é da terra, apesar de ser do céu. Você vai ler a Bíblia, o espírito sempre está na terra. Quando Deus foi criar o mundo, estava lá. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vai para o Novo Testamento e diz assim, nós somos o templo do Espírito. O Espírito, ele equilibra, ele leva a nossa humanidade para o céu e nos puxa do céu para a nossa humanidade. É aqui que está o nosso propósito. É aqui. Agora, quanto de nós, eu estou falando para mim, tem coragem de deixar tudo por aquilo que Cristo escolheu? Porque às vezes o que Cristo escolhe para você é muito paradoxal ao que você acredita que você merece. É muito paradoxal. Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês serão perseguidos, alguns serão mortos. Espera aí, que papo é esse? Tá, mas tem duas opções. Você pode cumprir o seu propósito ou você pode viver essa vida medíocre, circular, que vai te deixar depressivo, ansioso, com síndrome do pânico, irritação, mágoa, chateação e doido para chegar a sexta-feira para gritar bem alto. Sextou, sextou, sextou. E triste quando o William Bonner diz boa noite, que é o Fantástico. E aí vai assistir a novela, né? Você entendeu? Aí vem a novela. Cara, eu vejo muitas pessoas lidando como Eliseu, cara. Eliseu, airando a terra, puxando o cavalo, puxando lá, ó, fazendo o trabalho de lavoura, que não tá cumprindo seu propósito. Aí chega, né, Deus manda do céu um profeta e fala assim, eis que eu te digo, vem e me segue. É o Elias, né? Elias vem e diz assim, cara, me segue. Deixa tudo E vem. Pô, será, cara? Eu vou ter seguro-desemprego? Eu vou receber a minha rescisão, será? Como que vai ser? Eu posso levar uma mala de roupa? Vai ter comida? Pode levar os meus boi? Eu vou almoçar quantas vezes por dia? Cara, não tem nada disso, cara. Quando você vive o propósito, é andar sobre as águas sem ter certeza do que vai acontecer. É loucura, queimar. não é? É loucura. Por que Pedro, ele não... Na hora que Jesus falou, você vai ser pescadores de homens e não mais de peixe. Pedro, ele só larga, ele abandona, ele deixa de lado as coisas de pesca e segue Jesus. Só que quando Jesus sobe aos céus, ele tem ascensão, o que Pedro faz? Ele não queimou os barcos, ele não queimou as redes, ele não vendeu, não lançou fora. Ele voltou, pegou de volta e foi pescar de novo.
sabe? Então, às vezes a gente comete o erro de não queimar, não lançar fora. Eu só deixo de lado por enquanto, se der errado aqui eu volto lá. Qual que é a diferença entre pastores bem-sucedidos e os pastores que não são bem-sucedidos? Os pastores bem-sucedidos, por mais que seja difícil o processo, e eu lembro quando o Eduardo Reis começou a igrejinha dele. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ministrou lá, e ele falou para mim, cara, tá uma bagunça. O cara não consegue, porque o cara era pregador. O Eduardo Reis, assim como a Isa Reis, que é parente dele, era um pregador, era conferencista. Agora o cara tá dirigindo a igreja. É diferente. E ele fala isso. É diferente você gerir pessoas dentro de uma comunidade e do que você ministrar palestrando. É diferente. Convivência, né? E ele teve muita dificuldade no começo. Muita dificuldade mesmo. Porque não sabia lidar com pessoas dentro da igreja. Só que é o seguinte, diferente de alguns outros que eu conheço, ele não abriu mão e falou, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a palestrar, eu vou voltar a fazer conferência, porque isso aqui me dá muita dor de cabeça. Porque Deus tinha falado com ele, que era o tempo de ele treinar pessoas, né? Ele aguentou lá. Imagine, você vai fazer uma conferência hoje numa igreja, você recebe aí 10, 15, a gente recebe 100 mil. E você vai gerir pessoas, é mais trabalho, mais problema, e não tem retorno, porque você depende do dízimo das pessoas. E aí? Eu conheço assim de pastores, que é corretor, que é motorista, Ele não nasceu para ser motorista, para ser professor universitário. Não nasceu, mas o medo do momento da falta, do momento que no deserto não tinha água, não tinha pão, não tinha certeza, ele desiste do propósito e volta para a segurança. Você vai ver lá no jornal, pastor estupra, não era pastor, é ex. Apesar que não existia ex-pastor, mas o cara desistiu do ministério. Consegue entender? Por que ele desistiu do ministério? Porque ele queria segurança. E porque alguns atropelam o processo, como você falou. Começa a explorar. Porque não confia naquele que o chamou para a obra. E aí eles, mesmo dentro do ambiente que ele foi chamado, ele está fora do propósito porque fala o que os outros querem ouvir, porque precisam do suporte. Então Deus diz, fale X. Ele fala, se eu falar isso aqui, a galera vai embora. Eu vou ter que falar Y. Aí que ele sai do propósito. E aí ele vai ter que criar, como você falou, mestre, ele vai ter que criar subterfúgios humanos para ter a sua subsistência. E aí a gente não precisa nem falar o que tem acontecido. Então Deus, ele cuida e prospera. Já tem outros que você vai ver a história dele, foi difícil, eu fui orar, eu fui para o monte, eu busquei a Deus, e Deus fez um milagre, né? Você estava contando naquela conferência, Deus usou fulano, Deus usou outro, porque Deus, a Bíblia diz assim, ó, tudo contribui. Vai dar certo, doutor. Talvez no início pareça que não, porque Deus vai testar a sua fé, se você realmente decidiu servi-lo. Então Deus vai testar você, Deus vai colocar pessoas para te testar, vai criar circunstâncias para te testar. Para quê? Para que você entenda que Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da providência. Por que Deus pede o Isaac para o Abraão, gente? Deus te dá um presente que você esperava. Abraão teve o Isaac, a Sara, Abraão tinha 100 anos. Então você espera um filho durante 100 anos, e quando esse filho está com 16, 17 anos, Deus diz assim, entrega para mim que eu quero que você sacrifique. Aí eu pergunto para vocês, Deus recebe sacrifício humano? Deus queria o Isaac para quê? Para que Deus queria o Isaac morto? E na verdade, Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração inteiro de Abraão. Porque Deus queria dar algo muito grande para ele. Você vai perceber que no capítulo 22 de Gênesis, depois que o Abraão vai sacrificar o Isaac, e Deus fala, opa, para, porque agora eu sei que você me teme. Por que agora?
porque você me entregou tudo que era mais importante para você. Aí Deus falou assim, eu vou te abençoar e vou abençoar toda a tua geração e todas as famílias da terra. Então veja que a bênção expansiva, transbordante na vida de Abraão só veio depois de uma entrega total. E é assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Agora, é fácil? Não. Por isso que a maioria não sabe o seu propósito. Você pode perguntar, eu pergunto, eu trabalho no consultório, primeiro, duas perguntas que eu faço assim, ó, qual que é o teu grande sonho? A maioria não tem um grande sonho. Depois eu pergunto, qual que é o teu propósito de vida? Não sabe, por quê? Sem Deus não há propósito de vida. Sem Cristo, seu propósito de vida será ofuscado, porque o propósito exige fé. Propósito não tem certeza. Por isso que é importante que você se aproxime de Deus. Ah, mas eu tenho que fazer parte. Não. Se aproximar de Deus não significa você fazer parte de uma comunidade. É importante, é bom, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com um relacionamento com a filosofia de Cristo, que Cristo ensina, o que Cristo diz, o Espírito, a consciência do Espírito Santo, que ele está disposto a morar dentro de você, para ativar dentro de você essa energia, esse poder de colocar em prática aquilo que Jesus ensina. Eu vou aproveitar e trazer um conceito bem interessante e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque vai dar um up aí na mente de vocês. Quando Jesus olha, em Mateus ele fala, né, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Faço uma pergunta. O povo do Egito era o povo escolhido por Deus? Não. O povo sírio era o povo escolhido por Deus? Não. O povo do Egito era próspero? Sim. E o povo sírio? Sim. A questão do propósito, eu costumo ver muito bem e muito claro, tu vai ver alguns países onde desenvolve a inteligência emocional e a espiritualidade de forma inteligente e de forma sabiente, é mais fácil ele descobrir o propósito, que é a sua missão, do que qualquer outro país. Se nós formos pegar a Ásia, principalmente o Japão, onde a inteligência emocional deles são elevadíssima e a forma da espiritualidade deles também eles são uma nação extremamente próspera em tudo. Em longevidade, é o povo que mais vive na questão emocional, na questão educacional. A gente teve a Copa do Mundo, a gente via nos estádios eles tirando os lixos que não eram deles no final da Copa. Ou seja, eles conseguiam trazer plenitude na vida deles. Só faltava Cristo, literalmente. Não, mas aí eu te pergunto, baseado em que crença? Sim, eu só quero que tu entenda isso, porque assim, ó, vamos entender a questão do propósito. E entender isso é muito importante. Nós vamos falar do Egito, nós vamos falar da Síria, nós vamos falar da Roma, e aí vamos falar de Pôncio Pilatos. O próprio Cristo falou assim, porque o meu pai quis aqui. E a questão do propósito e da fé, eu tenho um entendimento, tá? Um entendimento, e o bom é que a gente vai discutir isso aqui. Não está ligado na religião. Não está ligado na religião. Por quê? Porque se tivesse ligado na religião... Ou na religiosidade, né? É. Porque a religião é importante. Né? É o religar com Deus. Isso. Na religiosidade, vamos conceituar isso aí. Se fosse isso, Cristo não olhava o soldado romano e não falava o seguinte, vocês são judeus? São. Quem é que estuda o Torá? Quem é que estuda o Talmud? Quem é que entende as orações do Sidaru? Barashit, Badeh, Hamá, esse aí, quem é que entende? Somos nós, judeus. Foi dado a nós. Por que eu vejo um centurião que vê e não pode se aproximar, não pode entrar numa sinagoga, não pode se aproximar, porque ele é um romano, e ele consegue visualizar através das minhas ações e não das minhas palavras, essa fé manifestadora. E eu não vi em Israel. Eu não vi nos meus apóstolos, que eram discípulos, que andam comigo, que eu falo em parábolas, paro, educo, ensino eles olham o milagre e não têm essa fé tão avassaladora. Por que eu consigo ver um povo administrando corretamente as coisas e eu não consigo ver o meu povo assim? Então, eu entendo que na questão da evolução humana, se nós estamos falando de
espiritualidade, de relacionamento, responsabilidade, nós estamos falando também de emoções. Eu vejo que nessa questão, e o povo japonês também tem uma questão educacional, de matrimônio, eles mantêm isso. Cultural, obrigado Anderson, eles mantêm essa parte do relacionamento há bastante tempo, então eles têm essa credibilidade matrimonial sem ter os princípios que aderem a nós mesmos, que é os princípios judaicos cristãos. O que eu vejo nisso, pessoal? Eu vejo que quando você entende o seu chamado, e aqui eu não estou falando de igreja, eu estou falando do propósito, seu propósito. Quando você entende o seu chamado, o seu propósito, você traz potencialidade, e excelência não é perfeccionismo. Você procura desenvolver, você procura se relacionar, você procura potencializar, você procura se posicionar. Você faz com toda a dedicação, você faz com amor, você busca aquilo. Você trabalha, você desenvolve, você faz acontecer. O princípio de Deus que está no matrimônio, que está no trabalho, que é avolar, né, que é uma das formas de adoração. Avolar em hebraico é trabalho, diferente do labor em latim, que é escravo. Deus vai te abençoar. Há mais vocação para entender o teu propósito com a inteligência emocional desenvolvida do que somente a tua fé. Quantos e quantos homens de Deus, é isso mesmo, é para pensar, pessoal. Quantos e quantos homens de Deus operaram um milagre? Há um fogo cerrado em meu peito. Lembra da energia quântica? Tu falou dessa energia que subvém ao nosso ser? Há um fogo cerrado em meu peito, há uma energia, há uma unção, há uma fé. Quantos e quantos que Deus opera um milagre? Passado ali assim, eu prefiro, maldito dia que eu nasci. Eu me encostarei nessa rocha e morrerei aqui. Deus, se tu me tratar assim, que os meus dias sejam breves e me mate. Ou seja, quantos e quantos homens de Deus tiveram isso e quantos homens que não eram dele tiveram o amor para a vida, a paixão para a vida, a busca para a vida, sabe? Steven Jobs, no final, falou o seguinte, ele falou o seguinte, eu trocaria tudo isso, tudo que eu desenvolvi para ter mais 10 anos de vida. Ou seja, quantas e quantas pessoas amam a vida e amam viver. Aqui eu não estou falando aqui da questão da religião. Aqui eu estou falando que a fé, ela não está ligada no judaísmo, ela não está ligada no cristianismo, ela não está ligada no Islã, né? Ela está ligada dentro de você. Essa fé. Por isso que Paulo fala que não tem como eu não saber quem é Cristo, porque os sinais, tanto pela natureza e pela consciência, já foi direcionado. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que o propósito de vocês, a missão de vocês, ela está interligada naquilo que você desenvolve emocionalmente para você, nos seus pensamentos, na sua vida. Por isso que Paulo adverte, né? Ele vendo os gregos, né? Ele faz essa remotação. Ele diz o seguinte, olha, é uma dicotomia, mas é verdadeira. Aquilo que tu pensa, né? No sentido, né? Tu és. Então, essa metanoia, essa mudança de mente tem que existir. E essa mudança de mente tem que existir de forma real e não ideal. De forma real. E Cristo traz isso com muita propriedade quando ele fala dos fariseus. Se nós formos estudar bem essa questão do judaísmo, a gente sabia que o judeu era uma vez ao ano para jejuar. Uma vez ao ano. Não era. E os fariseus faziam o quê? Jejuavam 3 vezes na semana para mostrar. O que Cristo está dizendo é o seguinte: a sua inteligência emocional ligada com a sua espiritualidade e o meu relacionamento e conexão vão potencializar. Agora tem um detalhe. Para quem não é de Cristo, Deus pede muito pouco. Para quem não é de Deus, Deus pede muito pouco. Para quem não é de Deus, Deus pede o trabalho, pede a honra e tu vai prosperar. Eu sou um ateu, dando exemplo, mas sou casado, honro a minha família, honro a minha esposa, honro meus filhos. Deus vai, porque é o princípio dele. Então Deus vai prosperar. Eu sou um ateu e trabalho, desenvolvo, estudo. Deus vai te abençoar. Eu sou um ateu e eu ajudo, eu tenho a generosidade, como está em Provérbios. Deus vai te honrar. Para quem não é dele, ele pede muito pouco. Mas para quem é dele, meu amigo, aí está a diferença. Aí está a diferença. Aí eu entendo perder por um princípio de relacionamento. Aí eu entendo Jó
Deus tirando tudo e fala assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí eu entendo a viúva, a, a esposa de Jairo, e Jairo, quando perdeu quando a sua filha estava morta, né, e Cristo fala que ele dorme, Jairo falou o seguinte, eu acredito, eu vou levar ele, eu acredito, eu vou levar ele. E quando Cristo, Jairo, fique calmo. Aí eu entendo, quando Cristo vai ressuscitar Lázaro, ele está num grande sono. Ou seja, aí eu entendo a dor de uma forma mais potencializada. Eu entendo o meu propósito, o meu objetivo mais potencializado. E aí, deixa eu só terminar, mestre. Aí assim, ó, o que aí eu entendo de tudo isso? Eu convido a Deus aos meus negócios, lembrando que Deus pede muito pouco para quem não é dele, e essas pessoas honram e fazem de forma correta e a gente às vezes tem que espelhar. Mas para quem é dele, aí sim Deus chama para um relacionamento, chama para uma conversa, e aí eu trago ele para os meus negócios, e aí Deus fala o seguinte, por que você não está se responsabilizando pelas suas ações como aquele cara que não é meu faz? Por que você não está se adequando, se não está estruturando, usando as tecnologias que eu dei para aquele ateu, porque ele se posicionou, mas a princípio para o ferramento do reino, a princípio para o desenvolvimento pessoal e profissional teu. Por que tu não está usando? Sabe? Então, isso é um grande estima dentro dos nossos desafios. E aí, quando nós estamos com Deus, aí sim, eu potencializo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. E aí a excelência, diferente de perfeccionismo, a excelência vem. E aí é um dínamos que nunca para, que nunca para. Esse é o propósito. Por quê? Os árabes são prósperos financeiramente, culturalmente. Os egípcios naquela época eram prósperos, os sírios eram prósperos e Deus não tirou isso deles, porque são princípios. Porque o que acontece? É assim, ó, são extremos, né? Nós fomos criados matéria e espírito, são duas dimensões. Então, se eu, de uma forma extrema, eu alimentar a minha natureza terrena, como os egípcios, os assênios, os babilônicos, eu vou crescer, porque tudo que eu foco expande. Se eu focar na fé, na espiritualidade, na percepção divina, eu fico ar, céu, em uma dimensão que eu não quero viver a terra. E aí são os extremos. Os cristãos de Deus têm pouco recurso, um exemplo, né? E os que não são cristãos têm muito recursos, mas não têm paz interior, tem que tomar remédio para dormir, ansiedade, síndrome de pânico, problemas gravíssimos de relacionamento, entendeu? E praticamente não conseguem usufruir daquilo que construíram ao longo da vida. Porque sem paz interior, nada faz sentido. Exato. Não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que são bilionárias, como você falou, mas daria tudo para ter paz, para conseguir dormir. Mas eu conheço também cristãos que têm todos esses sintomas. Porque eu entendo o equilíbrio. Então, é aí que eu te falo, é os extremos. É os extremos. Porque assim, ó, se eu como cristão achar que pela oração e pelo jejum e pelo monte eu resolvo tudo, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar, que é o que você falou. Essa frustração me faz ficar ansioso. Essa ansiedade me faz ficar inseguro. Essa insegurança me rouba a fé. Essa fé vai fazer com que eu busque segurança de uma forma acelerada. Então, o grande desafio aqui é o equilíbrio, né? Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus, né? Então Jesus diz assim, ó, dai a Deus o que é de Deus, céu, e dai a César o que é de César, terra. É esse equilíbrio que a gente precisa ter. É fácil? Não. Gente, eu nasci na igreja. Eu dormia lá entre os bancos, na vigília. Eu sou a terceira geração de cristãos da minha família. A terceira geração. Então, é uma cultura imposta de os ricos não entrarão no reino do céu muito forte.
Então essa libertação vai exigir o quê? Investimento cognitivo, que são as ressignificação das crenças. Só que não é das crenças espirituais, é das crenças relacionadas às coisas materiais. Que aí foi esse outro extremo que você falou. Então o árabe ele já cresce aprendendo a negociar. O judeu já cresce entendendo que existe insegurança no mundo e a gente precisa ter para sobreviver. Então essa crença e essa cultura me leva a buscar mais. Só que se eu cresço com a crença de que Deus vai preparar, de que o Senhor vai fazer, de que o plano de Deus, quem tem promessa de Deus não morre, o que vai acontecer? Isso vai roubar, essa crença vai roubar a minha energia de ousar empreender, por exemplo. De ação. Me tira o poder de ação, porque eu acredito que ele vai fazer o que eu deveria fazer. Então é só esse equilíbrio de entendimento que nós precisamos entender. Por muitos anos, gente, eu fiz a primeira faculdade, com 27 anos, porque eu acreditava que Jesus ia voltar. E o pessoal, você tem que estudar. Eu falei, Jesus está voltando, para que eu vou estudar? Só que aí passou um ano, Jesus não voltou. Aí, quando eu vi, passou mais de 10 anos, entendeu? Jesus não tinha voltado e eu não conseguia me integrar no mercado de trabalho na época. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que diz assim, ó, eu vivo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, mas eu me planejo como se Jesus fosse voltar daqui a 5 anos. Então, esse né, 50, né? Bom, 50, eu faço planejamento. Eu leio um livro que fala 50. Então, assim, o grande desafio nosso aqui é a gente equilibrar isso, porque assim, ó, ou eu fico ganancioso demais, ou eu fico espiritual demais. Peraí, vamos fazer os dois? Vamos ser ousado e ter coragem? Só que quando você desperta para isso, a crença de escassez começa a te culpar. Ai, mas será que você vai conseguir dar conta de tanto glamour? E você vai conseguir dar conta de viver no meio dos ímpios? Nas reuniões de negócios, todo mundo bebendo, todo mundo fumando e todo mundo com mulheres. Que aí vem o medo. Quando esse medo surge, eu perco o meu propósito. Eu volto para o meu zona de conforto. Onde que é a zona de conforto? Dentro da igreja. Porque ali eu estou protegido do pecado. Eu estou protegido. Eu vou me corromper. Não, se você for para lá, você vai se corromper. E alguns pastores ensinam isso. Não faz faculdade, porque lá você vai se corromper. Quando na verdade é o contrário. A luz tem que brilhar na terra. Então o que você falou é verdade. Eu preciso de maturidade emocional. Senão realmente eu não vou aguentar lidar com os desafios dos negócios. Maturidade. É como um parênteses aqui, mestre. É como uma planta. Uma planta ela é uma semente. Não tem problema. Ela coloca na terra, ela começa a germinar, começa a brotar, começa a crescer. Quando ela está uns 20 centímetros, passa um animal ali e pisa em cima dela. Ela vai morrer. Então ela não tem estrutura, ela não tem maturidade para suportar aquele peso. Agora deixa ela crescer e virar uma grande árvore. O animal ele pode dar com a testa naquela árvore que ela não vai, ela no máximo vai dar uma balançadinha. Não vai nem se mexer do lugar, porque ela está enraizada, ela tem estrutura, ela está forte espiritualmente. Aí eu acredito que são momentos, né, de preparo, de cura, de libertação. E então, é como se fosse um quartel-general, um hospital, onde você está ali para ser tratado, treinado, e aí você vai. Acabou minha bateria. Por isso que eu falo para você. Olha que interessante. Por isso que eu digo, procure um ambiente, uma igreja, para alimentar o seu espírito. Mas procure um terapeuta, um mentor, um consultor, para alimentar a sua natureza terrena. A maioria dos pastores, a maioria não, boa parte deles estão aí com problemas de pedofilia, traição, prostituição, violência matrimonial, em casa, familiar, né? Violência doméstica. Aí eu pergunto para você fala assim, Jaziel, esses caras, eles já mudaram a vida de muitas pessoas com as pregações. E eu vou falar o que para você? Verdade? Por quê? Porque
no nível de espiritualidade, ele é maduro, ela é madura. Porém, eles esqueceram que eles têm uma natureza terrena e que as ferramentas utilizadas para tratar e amadurecer a mentalidade espiritual não são as mesmas para alimentar a mentalidade da natureza terrena, não são as mesmas. Consegue entender isso? Então, e aí eles entram em um lugar muito perigoso, porque quando eles vão lidar com a sua carnalidade, com o prazer, né, com lugares glamurosos e com pessoas maliciosas, não consegue resistir. Por quê? Porque não tem maturidade emocional. Não tem maturidade emocional. Então, o que um pastor, você vê o João de Deus e etc., faltou o quê? Os caras são experts no mundo espiritual, porém são verdadeiros analfabetos, ignorantes quanto às questões cognitivas e emocionais. Então eu preciso buscar ajuda emocional. O que quando eu mudo tudo muda, traz, qual é o conceito que nós estamos trazendo? Que a verdadeira plenitude, a verdadeira maturidade, ela se estabelece a partir de um equilíbrio emocional e espiritual. Se eu for alguém, eu conheço pessoas muito equilibradas emocionalmente, porém, sem nenhuma espiritualidade. Vai ter uma vida aqui na Terra incrível, mas a vida não se constitui apenas dessa vida material. Perfeito. Uma hora a gente vai para a eternidade. Exatamente. Vou trazer uma ilustração aqui e uma grande pergunta. Acho que para mim é o que vai talvez resumir toda essa questão de propósito. Cara, você está lá nos seus últimos dias de vida. Você está lá no seu leito de morte, o seu estômago parou, o seu intestino parou, o seu rim já parou. E o médico está prestes a te dar um sedativo para você partir, fazer a partida. E hoje, se acontecesse isso com você que está nos ouvindo, com a gente aqui, qual a sensação você teria naquele momento? Você teria uma sensação de dever cumprido ou você teria um apavoro? Quando a gente toca nesse assunto de morte, de passagem, cara, essa vida deu para você. Agora você não tem mais oportunidade de fazer nada. Tem pessoas que não gostam nem de tocar nesse assunto. Não, falar de morte aqui, meu Deus, não, tô muito novo ainda. Cara, mas eu posso sair de carro aqui daqui a pouco e bater no carro e partir. E quando a gente toca nesse assunto, quando você está lá no leito de morte, prestes a fazer a partida, com aparelhos, sondas conectadas em você, e o médico está ali com a injeção para te dar um sedativo para você partir. E quem você vê do teu lado? Acho que essa é a grande pergunta. Quem vai estar do seu lado hoje? Se isso acontecesse hoje, quem estaria do seu lado? Os familiares, pessoas, amigos, ou você estaria sozinho? Essa acho que responde uma grande pergunta sobre o teu propósito. Quando você está fluindo no seu propósito, as pessoas não só te admiram, elas te amam. Porque a admiração ela pode passar. Hoje eu te admiro, amanhã eu posso não te admirar. Hoje eu admiro o Elvis Presley. Amanhã eu posso não admirar. Já morreu, tá agora, só pra avisar o Elvis Presley. Agora o amor não. O amor, ele perpetua. Ele continua. E se você estiver no seu leito de morte hoje, as pessoas vão falar o que de você? O que elas vão... Quando você estiver... Vamos aprofundar um pouco mais. Quando você estiver no teu caixão, o que as pessoas vão falar de você? Foi um grande homem de Deus ou, cara, ele foi uma pessoa boa, foi uma pessoa legal, foi um amigo? Ou não, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele fez a diferença na vida de pessoas. Ele cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Acho que é uma grande pergunta de reflexão. Porque se eu estou sendo medíocre nessa vida, está na média, cara, eu malemar vou ter meus parentes do lado. Agora, se eu sou uma pessoa acima da média, faço diferença não apenas na minha casa, mas na vida de outras pessoas, tá? Aí sim, eu vou ter um momento de felicidade. Eu vou estar no meu leito de morte, vou falar assim, combati o bom combate, eu guardei a minha fé. E se acabei a carreira e guardei a fé. Acabei minha carreira e guardei a minha fé. E, para mim, viver... Como que é? Para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Cara, você
tem a dimensão da profundidade dessa frase? Viver para mim é você Cristo. Não tem medo mais da morte. E morrer é lucro. Eu não tenho mais problema com a morte. Cara, tá tudo certo. Se eu partir hoje, eu vou partir bem, feliz, alegre, porque eu cumpri o meu propósito. Essa é a grande pergunta. Se você morrer hoje, você morre contente, feliz, satisfeito que você cumpriu o seu propósito? Ou você vai estar em desespero, ouvindo a notícia do médico falando assim, cara, você só tem mais 5 dias de vida. Aí você vai ter 5 dias de vida para correr atrás e cumprir o seu propósito. Não, cara, não deixa pro final da sua vida cumprir o seu propósito. Começa agora, hoje. Sai do barco, coloca o seu pé na água e vai viver com fé. Ô Anderson, deixa eu só elucidar essa parte que eu acho bem bacana. Tem um provérbio que ele trata bem essa ideia tua. Ele é um provérbio chinês, né? E ele fala sobre o seguinte, se você for falecer, se você for um dia morrer, e Deus te dá uma segunda chance, Deus olha para você e fala assim, ó, olha, você tem 2 chances, tá? Você pode voltar para a Terra, fazer as mesmas coisas que você fez e tomar as mesmas decisões, não mudar em nada, voltar lá no princípio e fazer as mesmas coisas. Ou eu posso te dar uma segunda chance de tu mudar e voltar em uma nova vida, tomar novas decisões, fazer novos rumos. Essa pessoa que chega até o eterno e fala o seguinte, não, pai, eu gostaria de voltar na Terra e fazer as mesmas coisas, tomar as mesmas decisões, fazer tudo o que tem que ser feito. Esta pessoa entendeu na sua plenitude. E aí sim, na plenitude espiritual de relacionamento, na plenitude pessoal, familiar, etc., e na plenitude profissional. E aqui nós não estamos falando de finanças, tá? Aqui nós não estamos falando de finanças, aqui nós estamos falando de propósito. E às vezes o propósito não tem nada a ver com a questão de finanças. Então, nesse aspecto, essa pessoa atingiu o seu flow. Agora, se a pessoa pegar e falar no aspecto de que, não, eu prefiro voltar numa nova vida, voltar a participar de uma nova história. O Eterno fala agora ao seu coração e diz, a hora é o agora. A decisão é agora. Então faça valer. Faça acontecer. Faça existir isso na tua vida. Se é isso que tu queres, faça acontecer. Então, nós estamos diante ao grande mistério das nossas vidas, que como que eu entro no meu propósito e atinjo a plenitude máxima da minha parte emocional, da minha parte espiritual e da minha parte profissional. Emocional, leia-se, família, amigos, né? Enfim. Na parte profissional, lembra-se carreira, negócios, e espiritual, lembra-se relacionamento. E eu gosto muito do que tu fala. Relacionamento e responsabilidade. Isso é fato e é verdadeiro. Tudo na nossa vida tem a ver com esses 2 R. Relacionamento e responsabilidade. E a partir desses 2 princípios, onde eu estou diante do Eterno e Deus manda eu fazer essa escolha de eu voltar sobre a terra e viver todas as decisões sem mudança, sem alteração, ou viver uma nova vida, uma nova história. Se você está decidindo e não ter nenhum tipo de mudança, você está no caminho. Você está atingindo a sua plenitude. Agora, se você diz, não, eu preciso mudar nisso, naquilo, eu gostaria de tomar essa, outra, você precisa reverter e Deus te convida para uma nova história, Deus te convida para um novo caminho, uma nova jornada. O tempo é agora. Davi, ele fala, lembrando dele, ele fala, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Bom, mestre, estamos chegando já no final. Então, assim, não desista da vida. A sua vida só não tem razão porque você não sabe quem você é e para onde você está indo. E se você já tentou de tudo e não deu certo, tenta Deus, mas não com um olhar religioso. Com um olhar de maturidade. Infelizmente, essa necessidade de impor aquilo que eu acho
Porque é muito triste, eu não sei vocês, mas eu que estudei a terapia sistêmica, né, do Bert Hellinger. Bert Hellinger escreveu vários livros, só que vocês sabiam que mais da metade do livro dele você não adianta ler porque mudou tudo. No final da vida dele ele falou, gente, desculpa aí, mas não era bem como era. Teve coisa que eu não entendi e eu estou entendendo agora. Tá, e o que você ensinou? Eu ensinei o que eu sabia na época. Então é um grande líder, mas ele estava ensinando aquilo que ele tinha experienciado e não a realidade. E aí depois que ele foi entender com mais maturidade, sabe o que ele percebeu? Que os desbloqueios emocionais ocorrem pelo movimento do espírito. Isso já estava na Bíblia há muitos anos. Ele é um ex-padre, né? Ele falou, gente, os movimentos da alma não é suficiente para a cura emocional. É necessário o movimento do espírito. Perfeito. E aí, eu vou fazer um evento amanhã chamado Movimentos do Espírito, justamente trazendo esse novo conceito de desbloqueio emocional a partir de um movimento espiritual. E o espírito é o nosso amigo, é o nosso paracleto, né? Que é um advogado, né? A palavra Espírito Santo tem essa origem de advocatus. Advogado fiel. Advocatus, né? Que vem traduzido advogado. Então, o Espírito Santo é esse companheiro que nos potencializa a alcançar o nosso alvo máximo. Só que assim, eu confesso para vocês que muito do que eu falei hoje para vocês aqui, eu sou um medroso. Quantas vezes eu desisti de cumprir meu propósito, porque eu sei qual que é o meu propósito, é ganhar almas, é falar de Jesus, mas eu tenho muitas habilidades, Anderson. Se eu for abrir um negócio agora, você me dá pessoas para gerir, que eu vou gerir. Eu vou para cima. Se você me pedir para fazer um discurso político agora, eu vou fazer um discurso político. E vou fazer um discurso, assim, improvisado, mas que eu vou dar conta. Se eu for entrar num cargo público agora, eu vou dar conta. Só que eu não fui chamado para isso. Uhum. Né? E até você falou uma coisa que aí, assim, de ficar apanhando, né? Eu lembro que uma vez eu estava ministrando e você fala assim, cara, ali é você de verdade. Você lembra que você falou isso uma vez? Você falou, cara, ali é você de verdade e tal. Você é muito bom nas palestras, mas ali é você, né? Então esse feedback que às vezes vem, é Deus falando assim, cara, eu sei que você é bom em um monte de coisa, mas para a coisa aí mesmo, você precisa focar naquilo que eu te chamei. Uhum. Consegue entender? Perfeito. Agora, é fácil? Não, porque eu estou na minha zona de conforto. Eu sei o que eu estou fazendo, já está fácil. É muito fácil. Se você ficar aqui na minha frente agora e falar, Jaziel, eu estou com um problema tal. Né? Ontem foi incrível, né? Eu atendi uma pessoa, chegou toda desesperada, chorando. Eu estou com uma dificuldade Y, Z. E eu falei dentro de mim, falei, cara, isso aqui eu não vou conseguir ajudar, não. Mas ao longo da conversa, a pessoa saiu de lá rindo. Né? Então, eu sei da habilidade que eu tenho, mas eu sei que a chamada é mais profunda. Só que a chamada não me dá garantias. Me faz depender dos outros. Ai! Aí a gente sai do propósito. Por quê? Eu sou o tipo... Vocês são muito parecidos, mas você é um cara muito parecido nesse sentido, de não querer depender de ninguém. Né? Eu tenho muita dificuldade de depender dos outros. Pra tudo, tipo assim, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que depender. Cara, isso me incomoda. Só que é aí que o Espírito ele vai trabalhando dentro do nosso coração, dizendo, ei, você faz isso comigo também. Então você tem que aprender a ser dependente e abrir mão da segurança. É isso aí. Então, gente, não é fácil nem pra mim, nem pra vocês. Mas se a gente não tiver ousadia e coragem, as coisas não vão Mestre, acontecer. tem como tu repetir de novo o dia, o horário deste evento? Porque tem até uma pessoa que falou... Não, vai ser amanhã às 14 horas. Né? Local, aonde que vai ser? Vai ser lá na rua 11 de junho, 189. Mas aí é só entrar em contato aí no privado que eu passo o endereço para vocês. Vai ser um evento chamado Movimento Espírito. Você já participou de alguns movimentos, né? Bastante. Mas esse que eu vou fazer, ele tem um fundamento mais
espiritual mesmo, assim. A gente vai ativar o plexo solar, que é de onde vem o espírito, né? É possível que tenha até batismo com o Espírito Santo lá, não sei, né? Porque eu não sou o dono do evento, eu só sou a ferramenta, né? Mas esses eventos vão se multiplicar, né? Porque eu sinto essa chamada. Eu sinto que Deus está dizendo, vai, ativa. Não é só a mente, ativa o espírito. Posso falar uma coisa aqui? Enfim, que tá meio que ardendo no meu coração, mas é algo bom, assim, algo importante. Sim. E quando Deus tem falado e tem dito, eu acho que a gente tem que manifestar e confirmar. Eu vou trazer 2 exemplos bem claros antes de falar, que é a questão de Davi e a questão de próprio José. Davi, ele cuidava de ovelhas, então ele já cuidava, ele tinha dentro dele o cuidado. E Davi lutou com o urso e o leão, correto? Para Deus levar ele para Israel e tornar ele um grande rei guerreiro, ele já estava sendo preparado. A analogia que eu faço aqui é uma analogia real, porque ele cuidava, ele tinha um amor para aquelas ovelhas, ao ponto de entregar a sua vida, literalmente, desculpa pessoal, eu tenho 1,85, peso 94 quilos, né, treino jiu-jitsu há 10 anos. Coloca um leão na minha frente, eu não vou para cima dele, mas nem a pau. Acho que nem tu, não, né? Mata-leão? Não vai mata-leão tudo bem. O mata-leão tudo bem, mas... Mata-leão. Agora ir pro leão já não dá, Mas né? você não faz jiu-jitsu, não é mata-leão? Pra tu ver. Brincadeiras à parte, pra tu ver a coragem desse menino na época. E nós temos também José, que já desde o início cuidava juntamente com seus irmãos dos patrimônios do pai e já tinha o sonho como se, inclusive contou isso para os seus irmãos, para o seu pai, e aí a gente sabe da história. E lá ele não deixou de manifestar o seu dom. Inclusive, quando tinha lá o copeiro, lá, o padeiro, ele falou, eu tive um sonho e tal, outro já, tu daqui a 3 dias morre, tu daqui a 3 dias vai ser solto e vai servir o rei. Ok. Isso potencializou de tal forma, mesmo ele numa prisão, sabendo que o que era uma prisão naquela época, mestre? Era para 2 formas. Era para uma forma só, a prisão naquela época. Era esperar o julgamento, se você vai estar livre ou morto. A prisão que era dada antigamente, prisone lex nihil, em latim quer dizer a prisão para a morte ou para a libertação. Ela só tinha esses 2 cunhos. Ou você era solto ou você era morto. Ela não tinha durabilidade. Isso aconteceu no século 1700, 1600, depois de Cristo, começou a ter essa temporização de prisão para condenação e perpetualidade. Mas fora isso, era isso. Esperava um julgamento e uma morte. Dos piores, era colocado numa ilha para nunca mais voltar para a civilidade. Algo ligado a isso, José sabia do seu propósito e não deixou de manifestar. Inclusive, quando foi chamado, ele foi necessário. Deus tem capacidade, e eu creio o seguinte, quando Deus chama, quando o Espírito Santo manifesta e quando Cristo sela, ele chama, ele capacita, ele envia, ele supre e ele respalda. É o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo e o chamado de Cristo que chama, capacita, envia, supre e respalda. Se Deus te colocou um chamado e se você está lutando contra ele, igual o Jonas, pode ter certeza que para alguns Deus dá o oi, para outros, ele não vai desistir, ele vai até o fim. Para outros ele fala, esse é meu filho amado, esse é o meu filho amado. Então é isso, eu tive que falar essas considerações, porque isso me chamou, teu chamado é maravilhoso, sabe disso. E tu tem uma unção naquilo que tu fala, e Deus tem dado ferramentas em outras áreas para potencializar onde Ele vai te levar. A gente está finalizando, né? Mas assim, essa chamada esse ano tem sido tão forte e é incrível, porque essa semana Deus falou assim, vai orar. Deus, tá, vai orar que eu quero falar algumas coisas para você. E eu assim, monte, né? Porque no monte você tá sozinho, você grita, eu gosto de gritar, e em casa você vai assustar os vizinhos, né? Então no monte
E Deus começou a falar. Eu escrevi tanta coisa onde que Deus falou. Algumas coisas que eu falei aqui foi o que Deus me falou ontem. E você vê que ontem eu mandei o que para vocês? Uhum. Por quê? Porque ali Deus falou. E é incrível, Deus vai falando e eu vou escrevendo. Aí eu fiz um monte de pergunta aqui. Falei, Deus, e isso? Aí ele... Pá, 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 pá. Aí eu falei, Deus, e as pessoas para me ajudar? Sabe o que ele falou para mim? Só ame-as. Eu falei, tá, mas só ame-as. Porque eu falei assim, tá, você quer que eu faça tal coisa. E como que eu vou fazer? Eu preciso de alguém para me ajudar. Quem vai me ajudar? Aí ele falou, só ame-as. Ame as pessoas. Que o resto... Cara, mas Deus era muito pontual. Deus é o sim, sim, não, não. Ele não vai... não. Ame-as. Somente. Simples. É muito louco isso. Incrível, né? Pessoal, nós estamos chegando ao final e quero colocar aqui as considerações finais. Eu vou te passar primeiro para ti, Anderson, para falar um pouco do que a gente vivenciou isso aqui. Hoje foi algo bem especial, né? Tu viu que a gente não entrou em polêmicas, né? É. A gente focou bem nessa parte da direita. Mas na próxima vai ter polêmica. E sem polêmica não tem graça. Né? Anderson, Legal. a palavra é contigo. Mas foi um papo muito gostoso, foi um papo muito legal, foi um papo muito divertido, aonde, cara, eu aprendi muito. E acho que eu finalizo aqui a minha fala perguntando com uma reflexão. Finalizo aqui minha fala com uma reflexão. Cara, aonde você vai... finalizo a minha fala te perguntando o quê? Como você vai terminar a sua vida aqui na Terra? Quem vai estar do seu lado quando for o último dia da sua vida, o seu último respirar, o seu último suspiro, lá no teu velório, quem é que vai estar? O que as pessoas vão falar de você? Ele foi um grande homem de Deus? Ou só vão bater nas tuas costas? Pô, que pena, morreu. Como é que vai ser? Essa é a reflexão, eu quero agradecer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Jacques. Obrigado, Mestre Jaziel. Foi incrível poder passar essa manhã aqui. Gente, um beijo, que Deus abençoe. Quando eu mudo, tudo muda. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu!